Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma aula de Geografia, turma do 8º ano. Hoje a gente vai dar continuidade para os aspectos físicos da Europa, certo? Nossa aula passada nós vimos sobre o relevo e um pouquinho da posição geográfica da Europa. Hoje a gente vai dar continuidade observando a hidrografia e a vegetação e os tipos de clima, tá certo? Então vamos lá, dar início. A hidrografia europeia, né? Apresenta cerca de 75 mil quilômetros de vias pluviais, né? 43.500 quilômetros são construídos por canais, né? Mesmo assim, com todo esse movimento aqui, não se destacam pela grande extensão, mas pelo volume de água e sua importância como via de transporte. Então veja, mesmo tendo 75 mil quilômetros de vias pluviais, não é uma rede extensa. Por quê? Porque a gente viu que o continente europeu é o segundo menor continente do mundo, né? Temos os principais rios aqui, o Danúbio, o Volga e o Reno, que são os três rios principais que movem grande parte da economia da Europa, certo? Depois a gente vai ver cada um especificamente aqui. O Rio Danúbio nasce na região da Floresta Negra, Alemanha, a mais de 600 metros de altitude e deságua no Mar Negro, né? Dos seus 2.858 quilômetros de extensão, 2.045 quilômetros são navegáveis em qualquer época do ano. Então vejam, praticamente 90 e tantos por cento do seu território ele é navegável, né? Por isso que aí a gente vê uma importância muito grande. É considerado do ponto de vista geopolítico o mais importante rio europeu, né? Pois atravessa ou serve de fronteira a 9 países. Então veja, porque ele é considerado um dos rios mais importantes, porque ele serve de fronteira para 9 países. Então imagine aí a troca de comércio, né, de produto, como facilita, né? A Alemanha, a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Croácia, a Sérvia, Montenegro, Bulgária, a Romênia e a Ucrânia. Então veja, todos esses países aqui há essa ligação. Importante via de ligação entre a parte ocidental e a parte oriental da Europa. Então aí também mostra uma grande importância para ele, porque ó, ele liga, né, a parte ocidental e a parte oriental da Europa. Então por isso que ele é considerado o rio mais importante da Europa. O segundo que a gente viu foi o rio Volga, com 3.701 quilômetros de comprimento, é o mais extenso do continente. Então o rio Volga é o maior, mas veja, a questão de tamanho não tem a ver com importância, como a gente viu. Nasce no Planalto do Valdai, corre pela planície russa e desemboca no Mar Cáspio, né? Navegável em quase todo o seu curso, suas águas permanecem congeladas durante boa parte do ano. Então, diferente do rio anterior, que a gente viu, o rio Reno, alguma parte do ano não é navegável. Por quê? Porque as águas ficam congeladas. Mas em grande parte do ano também ele é quase todo navegável. Então por isso a importância desses rios. Por quê? Porque ele serve de base de navegação. Então isso facilita em quê? Barateia o custo, né, de transporte e aí a mercadoria chega num valor mais acessível. Então, para o comércio, isso é bastante positivo, né? Você vai comprar um produto com um preço inferior. Por quê? Porque você vai transportar ele num valor mais acessível do que como a gente faz aqui no Brasil, transporte rodoviário. É muito mais caro, né? E demora muito mais também para ligar uma região à outra. O outro rio que a gente viu de importância é o rio Reno, né? 1.350 km de extensão, liga a parte central da Europa aos Países Baixos. Lembrando que os Países Baixos é o que a gente chama de Holanda. Nasce nos Alpes suíços, separa a Alemanha da França, passa pelos Países Baixos e desemboca no Mar Norte, né? Em seu curso foram construídas usinas hidrelétricas, então a sua importância, né? Ele é um grande gerador de energia, né? Os rios também têm essa qualidade e tem essa importância. Grande parte da nossa energia mundial ela é gerada por hidrelétricas, né? O que permite o escoamento de vários produtos a custos bem menores do que por outras vias. Então, como ele é bastante navegável, como eu tinha dito a vocês anteriormente, ó, ele permite que o produto tenha bem menos custos, né? Então você vai consumir o produto num preço mais acessível. Por isso que a Europa ela tem essa importância, né, de sempre estar preservando esses rios. Por quê? Porque ela sabe o benefício que esses rios eles têm na sua economia e no seu processo de transporte, né?
O Reno comunica com vários rios através de canais e liga o oceano a várias regiões industriais, então é importante, porque as regiões industriais, que são regiões industriais? São regiões onde tem bastantes indústrias, né? Então ele liga uma região a outra, facilitando o quê? Importação de peças, né? Transporte de peças. Isso torna o porto de Roterdã, Holanda, localizado em sua foz, um dos mais movimentados do mundo. Então, lembrando que o maior porto do mundo, né, é o porto de Roterdã, na Holanda, que são conhecidos também a Holanda como País Baixo. Quando a gente viu no slide anterior Países Baixos, a gente estava falando da Holanda. Então, veja, devido a essa facilidade desses canais, né, de você ligar um local ao outro, então você sai da região industrial e você leva diretamente para o porto. Né? Então, você transporta muito mais com navios cargueiros, né, num tempo mais curto, e pagando menos. Por quê? Porque tem ligação. Né? E aqui você não tem perigo de furar um pneu, você não tem perigo de uma carga ser roubada. Né? E ao mesmo tempo você tem uma facilitação, que a gente chama isso aqui de logística. Então, graças a essa logística, né, dos rios, é que a Europa tem uma grande base econômica também. Né? Agora a gente vai ver um pouco do clima da Europa, tá certo? O continente europeu, situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, apresenta predominantemente clima temperado. O que é o clima temperado? É o clima que estabelece bem as 4 estações do ano. Por isso que a gente chama temperado, né? Não tem nada a ver com tempero. O que quer dizer clima temperado? Que as 4 estações do ano são bem definidas. Por isso que a gente sempre falou aqui no Brasil, até hoje fala, em 4 estações do ano. Mas por quê? Porque a gente está levando em consideração o clima da Europa. Como foi a Europa que colonizou, né? Então a gente importou muitas coisas da Europa. Então aqui no Brasil a gente não tem as 4 estações do ano bem definidas. Onde é que vai existir isso? Na Europa. É por isso que até hoje a gente ainda fala sobre isso, né? Fatores responsáveis pela determinação de seus tipos climáticos. Então, quais são os fatores que determinam o clima europeu? Né? As correntes marinhas, né? Proximidade do mar, né? No litoral, a disposição das formas do relevo, que influi na penetração das massas de ar, né? Latitude e altitude. Então, esses são os 4 elementos responsáveis pelos tipos de clima da Europa. Uma corrente marinha que influencia bastante o clima da Europa é a corrente do Golfo, né? Ela provém da zona intertropical e aquece as áreas litorâneas de vários países. Massas quentes provenientes do Saara, né? Que é chamado vento simo-saariano, influem na área mediterrânea, tornando seu verão muito seco. Então veja, essas 2 correntes aqui, esses 2 fenômenos aqui, também ajudam nos tipos de clima da Europa. Tipos de climas. Quais são os tipos de climas que existem na Europa? Então, subtropical e frio de montanha, temperado continental, temperado oceânico, né? Mediterrâneo e temperado semiárido. Então, como a gente pode ver, são 5 tipos de climas que existem na Europa. Aqui está a definição de cada um, né? Subpolar e frio de montanha, caracterizado por invernos frios longos com as temperaturas médias mensais abaixo de 10 graus. Então, veja, um clima muito frio, né? Abrange o norte da Escandinávia e da Rússia. Né? Temperado continental apresenta invernos rigorosos, né? Com abundantes precipitações em forma de neve. Precipitações quer dizer chuva. Toda vez que você vê a palavra precipitações, é a mesma coisa que chuva. Né? Os verões são chuvosos e as temperaturas médias giram em torno de 15 a 20 graus. Né? E o clima que domina a maior parte da Europa, sendo comum nas áreas centrais. Temperado oceânico apresenta invernos menos rigorosos, né? As precipitações, ou seja, as chuvas, são bem distribuídas ao longo do ano, pois a região está sob influência da corrente quente do Golfo. Então, como está aqui próximo do oceano, claro que vai ter uma maior quantidade de chuvas durante o ano. Né? O Mediterrâneo apresenta verões quentes e secos, com médias que se aproximam dos 30. Ocorre ao sul dos dobramentos, certo? É um tipo de relevo, mas a gente sabe. Temperado semiárido ocorre nas margens dos mares Negros e Cáspio. As precipitações são inferiores a 25 milímetros por mês, então veja, chove pouquíssimo. Por quê? Porque já é um clima semiárido, ou seja, mais seco. Né? O inverno é frio, com média em torno de 5 graus, e o verão quente com média de 25. Então veja, mesmo sendo um clima semiárido, ele tem temperatura de 5 graus, ou seja, frio. Então a gente pode ver aqui, sai de abaixo de 10, né? E pode chegar até, como a gente viu aqui, a 30 graus. Por quê? Porque a Europa, ela consegue, na sua posição geográfica, abranger toda essa sua superfície.
certo? Então, você tem uma diversidade, aí, chega de menos 10 até 30 graus, certo? Aqui a gente pode ver, né, um mapa onde está distribuído os climas, né? Subpolar e frio, na parte aqui de cima, né? Temperado e frio nessa outra região aqui, temperado oceânico na parte onde tem os oceanos, certo? E essa parte aqui nas laranjadas, as partes mais quentes, ou seja, fica na parte mais sul da Europa. Vegetação. A vegetação europeia encontra-se num avanço, estado de devastação, né? Causada pela antiguidade do povoamento, a intensa urbanização, a ocupação agropastoril e a grande exploração madeireira. Então, não só aqui na América, né, mas também na Europa, a vegetação ela vem sofrendo alteração, né, devido ao quê? Ao processo de construção de cidades que a gente vem formando ao longo do tempo, né? Devido à grande urbanização, a gente vem desmatando cada vez mais. Então, não só aqui na América, mas a gente pode ver aqui também na Europa. Aqui a gente pode ver um mapa com as principais paisagens vegetais. São as principais paisagens vegetais da Europa. Também são 5. Tá? Tundra, essa parte aqui mais escura, certo? Floresta de coníferas ou taiga, que é essa parte aqui mais clarinha. Quer dizer, floresta que se adapta ao clima muito frio, certo? Floresta intertropical, né? Estepes e mediterrâneo, que é essa parte aqui mais de um clima quente, certo? É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula, certo?